aula de matemática do 7º ano, faremos correção de atividades com números inteiros. Estas atividades estão na apostila de matemática do 6º ano do Colégio Adventista, primeiro bimestre, página 54. Vamos resolver? O primeiro exercício é o exercício 24. No exercício 24, nós lemos: calcule as seguintes operações, indicando seu raciocínio em cada item. Para isso, utilize a ideia de partículas ou a reta numerável. Então, vejam, na letra A, vocês tinham que calcular 5 menos 9. Então, se nós formos usar as ideias de partículas, nós temos 5 positivo e temos 9 negativo. Uma partícula positiva neutraliza uma partícula negativa, ou seja, uma positiva cancela uma negativa. Então, olha, cancela, cancela, cancela e cancela. O que sobrou? Sobrou 4 partículas negativas. Portanto, o resultado de 5 menos 9 é igual a menos 4. Essa é a letra A. Vamos resolver a letra B? Na letra B, nós temos 3 mais menos 4. 3 mais menos 4. Então, eu tenho 3 positivo e quero juntar com 4 negativo. Certo? Desenhei as partículas. Lembrando que uma partícula positiva neutraliza uma negativa, ou seja, uma cancela a outra. Então, aqui nós cancelamos e sobrou o quê? Uma negativa. Portanto, 3 mais menos 4 é igual a menos 1. E agora vamos para a letra C. Na letra C, temos menos 2 com menos 5. Eu vou juntar 2 partículas negativas com 5 partículas negativas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Não temos positivas para neutralizar essas negativas. Então, nós vamos contar o total de negativas que nós teremos ao juntá-las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 2 com menos 5 resulta em menos 7. No exercício 24, vocês têm alguma pergunta? Não havendo, vamos corrigir o exercício número 25. No exercício 25, lemos assim: com um ou mais colegas, responda. É possível calcular a adição de 2 números sem usar a ideia de partículas positivas e negativas? Sim, é possível, né? Vocês vão responder sim, é possível. Agora, preste atenção na explicação para você construir sua resposta ou consulte a resposta do ICLES. Vejam, se você for somar 2 partículas positivas, vocês vão juntar os valores numéricos e a resposta permanece positiva. Se você for juntar dois termos ou 2 partículas negativas, você junta os valores numéricos e permanece o sinal negativo. Agora, quando você tem um termo positivo e um termo negativo, você vai fazer a diferença entre os números e vai prevalecer o sinal do maior valor numérico. É assim que nós resolvemos, sem usar os desenhos representando as partículas. Caso você queira ler essa resposta por escrito, ela está disponível na plataforma ICLES do seu colégio. Vamos para o exercício 26? No exercício 26, nós lemos assim: Rodolfo devia R$5 a seu irmão e pagou R$3. Letra A. Escreva a adição que representa esse pagamento. Se ele devia, em relação ao seu irmão, era uma dívida. Então, esse valor que ele devia, eu tenho que representar como um número negativo. Ele devia R$5, mas ele pagou
pagou. Se ele pagou alguma coisa, ele deu alguma coisa relacionada ao valor positivo. Ele deu R$3 para o seu irmão. Então, esta é a operação que indica a situação descrita no enunciado. Na letra B, fala o seguinte: quanto Rodrigo ainda deve a seu irmão? Se ele devia R$5 e pagou apenas 3, ele continua devendo. Ele continua devendo R$2. Ele deve R$2. Tá? Agora vamos para o exercício 27. No exercício 27, nós lemos o seguinte: que números são representados pelos elementos da sequência abaixo? No exercício 27, vocês têm partículas positivas e partículas negativas. As positivas estão em preto e as negativas estão em vermelho. Lembrando que, quando eu tenho positivas e negativas, uma positiva anula uma negativa. E você tinha que fazer esse processo de neutralização e o que sobrasse seria a resposta. Na primeira sequência, eu tenho apenas uma partícula positiva, então ela representa o número 1. Na próxima sequência, eu tenho 3 negativas e uma positiva, portanto, isso representa o número 2. Na próxima sequência, eu tenho 6 partículas positivas e 3 negativas, portanto, isso representa o número 3 positivo. No próximo desenho, nós temos 6 partículas positivas e temos 10 partículas negativas. Ao fazer as neutralizações e os cancelamentos, nós temos então o resultado 4 negativo. E na última, nós temos, deixa eu contar aqui, 15 partículas positivas e 10 negativas. Portanto, vai representar um número 5 positivo. Sobre o exercício 27, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não havendo, vamos para o exercício 28. No exercício 28, nós lemos assim: Silmara está passando o inverno em um lugar muito frio. Dentro de casa, com o aquecedor ligado, a temperatura é de 22 graus Celsius. Fora, entretanto, faz 10 graus negativos. Letra A. Escreva a operação que representa a diferença entre a temperatura de dentro e a de fora de casa. Dentro de casa é 22 graus Celsius. Se ele quer uma diferença, ele quer subtrair o valor que está fora de casa. Fora de casa é 10 graus negativos, por isso que fica 22 menos 10. Lembrando que, quando eu tenho uma subtração com um número negativo, eu preciso colocar o número negativo entre parênteses, porque os dois sinais precisam ser separados por parênteses. Eles não podem ficar um do lado do outro sem serem separados. Então, essa é a letra A. Na letra B, ele perguntou qual é a diferença entre a temperatura dentro e fora de casa. Então, prestem atenção, vou desenhar um termômetro aqui. 0 graus está aqui, dentro de casa está 22 acima de 0 graus, 22 graus positivos, e fora de casa está 10 graus negativos, certo? Olha, de 22 até 0 tem uma diferença de 22 graus. E de 0 até 10 tem uma diferença de 10 graus, certo? Então, a distância de menos 10 até 22 é uma junção desses valores. 22 mais 10 vai dar uma diferença de 32 graus. Ou seja, a diferença de temperatura entre dentro de casa e fora de casa é de 32 graus. Sobre o exercício 28, vocês têm alguma pergunta? Não havendo, eu vou apagar para fazermos o exercício 29.
Página 54, exercício 29. No exercício 29, sétimo ano, nós lemos assim: o jogo dos inteiros é composto por cartões pretos e brancos. Os pretos representam números positivos, os brancos representam números positivos. Ou melhor, os pretos representam números positivos e os brancos números negativos. Além desses, há o cartão 0 em ambas as cores, que não vai fazer diferença, porque 0 não importa se é positivo ou negativo. Não tem sinal, na verdade. Com base nessas informações, determine a quantidade de pontos formada em cada grupo de cartões. Então, vamos só lembrar, os cartões pretos são pontos positivos e os cartões brancos é uma pontuação negativa. Na letra A, vamos verificar os cartões. Preto, 2 positivo. Branco, 7 negativo. Preto, 5 positivo. Branco, 4 negativo. Branco, 2 negativo. Preto, 10 positivo. Vamos juntar os positivos? Olha, positivos eu tenho 2, 5 e 10. Vamos juntar? 2 mais 5, 7, mais 10, 17. Vamos juntar os negativos? 7 negativos com 4 negativo, 11 negativo. 11 negativo com 2 negativo, 3 negativo. Confere? Agora eu faço 17 menos 13, que resulta em 4 pontos positivos. Alguma dúvida na letra A? Alguma pergunta? Vamos para a letra B? Na letra B, nós temos um cartão branco valendo 13, então são 13 pontos negativos. Um preto, que são 12, então 12 positivo. 11 no branco, então é menos 11. 10 no preto, mais 10. 9 no branco, menos 9. E 8 no preto, mais 8. Vamos juntar os positivos? 12 com 10, 22. 22 mais 8, 30. Vamos juntar os negativos? Menos 13 com menos 11, menos 24. Menos 24 com menos 9, menos 33. Confere? Olha só, aqui eu tenho sinais contrários, então eu vou subtrair os valores. A diferença de 30 e 33 são 3. Como eu tenho mais valores negativos, quer dizer que eu vou ter 3 negativos. A diferença de 30 e menos 33 é de 3 pontos negativos. Alguma pergunta na letra B? Não havendo, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos um cartão preto valendo 1, um cartão preto valendo 2. Então, são 2 valores positivos. Um branco valendo 3, então é menos 3. Outro preto valendo 4, então é mais 4. O branco valendo 5, menos 5. E outro branco valendo 6, menos 6. Vamos juntar os positivos? 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7 positivo. Agora, os negativos. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 com menos 6, menos 14. A diferença de 14 e 7 é 7. Como 14 em valor numérico é o maior, permanece o sinal dele. Então, o resultado aqui é menos 7. Sobre o exercício 29, vocês têm alguma pergunta? Não havendo perguntas, eu vou apagar o quadro, porque eu quero explicar para vocês agora a página 55. Então, pegue o seu livro e abra na página 55. Vou explicar para vocês o que está escrito na página 55 da apostila do primeiro bimestre do 7º ano, disciplina Matemática, Colégio Adventista. Então, vamos lá, página 55. Vamos acompanhar a explicação?
Acompanhe comigo. Subtração. Certo dia, a temperatura estava 25 graus Celsius. Pouco depois, o tempo mudou e houve uma queda de 10 graus Celsius. Há duas formas de se calcular a temperatura após a queda que ilustramos na reta numerada a seguir. Então, veja, eu vou explicar aqui no quadro para vocês. Vamos pensar em termômetro? No meio do termômetro, eu tenho aqui 0 graus. No início, a temperatura, na hora que eles verificaram, estava em 25 graus. Então, estava acima do zero. Depois, ela caiu 10 graus. Se ela caiu 10 graus, ó, 24, 23, 22, 21, ou melhor, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela caiu 10 graus. Ou seja, 25 menos 10, ela foi para 15 graus Celsius, certo? Ela retrocedeu, diminuiu 10. Então, tem que fazer 25 menos 10, que foi para 15 graus Celsius, tá? Você pode fazer ela em pé na forma de termômetro, lembrando que acima do zero eu tenho valores positivos e abaixo do zero eu tenho valores negativos. Se fosse em forma de régua, numa reta numérica, à direita seriam os valores positivos e à esquerda seriam os valores negativos. Vamos voltar ao livro? Aí no livro vocês têm a reta numerada que fez o retrocesso para o lado esquerdo em 10 graus, chegando ao valor de 15 graus de temperatura. Com isso, descobrimos que a temperatura passou a ser de 15 graus Celsius. Esse exemplo ilustra a seguinte propriedade: subtrair inteiro é o mesmo que adicionar o seu oposto. Isso mostra que, olha só, 2 menos 5 é igual a 2 mais menos 5, certo? Que é igual a menos 3. Porque eu tenho duas partículas positivas com 5 negativas, olha, essa e essa cancelam, sobrou o quê? 3 negativos, menos 3, tá bom? Temos outros exemplos aí, vejam, menos 5 com menos 10, sem fazer partículas agora. As duas têm sinais negativos, não é? Então eu junto os valores, 5 e 10, que dá 15. Como as duas são negativas, o resultado permaneceu negativo, porque eu juntei informações negativas. Veja outro exemplo, 3 menos 4. O que acontece aqui? Aqui, presta atenção, vai envolver regra de sinal, tá? Toda vez que eu tiver um sinal negativo antes de um parênteses, ele vai trocar o sinal que está dentro do parênteses. É como se eu estivesse multiplicando sinais. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 3 mais 4, porque menos vezes menos dá mais. 3 mais 4 dá 7. A mesma coisa seria aqui, ó. Vou voltar nesse exemplo aqui. Quando eu tenho, aqui é um exemplo, né? Aqui é outro. Olha o primeiro, 2 mais menos 5. Olha, aqui os sinais são diferentes, um multiplica o outro. Olha, mais vezes menos dá menos, é o mesmo que 2 menos 5, que dá menos 3. Sinais diferentes, subtrai os valores. 5, a diferença de 5 e 2 é 3. Como o 5 é maior, permanece o sinal dele, ele fica menos 3. Agora, veja esse exemplo aqui. Menos 2, menos 2. Veja. Copio menos 2. Um sinal negativo antes aqui de outro sinal, ele troca esse sinal aqui, porque menos vezes menos fica mais. Então, fica menos 2 mais 2, que vai dar 0.
Nossa, mas que confuso essa questão de regra de sinal. Não é não, você vai decorar. Olha aqui e anota no cantinho do seu livro. Quando eu tenho um sinal negativo antes de um parênteses com sinal negativo, eu faço multiplicações de sinais. Menos vezes menos dá mais. Se eu tivesse isso aqui, ó, um sinal positivo antes de um sinal positivo, mais vezes mais dá mais. Agora, quando são sinais contrários, aí seria negativo, ó, menos que multiplica um sinal negativo dá menos, menos vezes menos dá menos. Ou melhor, menos vezes mais dá menos. Ou se eu tivesse mais vezes menos, também daria menos. Isso aqui você precisa copiar no cantinho do seu livro, porque são regras de sinais, tá certo? Aqui é multiplicação de sinais, não é multiplicação de valores numéricos, é multiplicação de sinais. É quando eu tenho um sinal, parêntese, outro sinal, um sinal do lado do outro, tá? Então, o que vocês vão decorar? Regra de multiplicação de sinais. Menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos e mais vezes menos dá menos. Copiaram aí? Não vou nem apagar esse cantinho, vou apagar só os outros rascunhos, tá bom? Para continuar a explicação. Então, este cantinho, esse quadradinho, essas regrinhas de multiplicações de sinais, eu gostaria que vocês copiassem no cantinho do seu livro. Continuando, no primeiro retângulo verde da página 55, nós lemos assim: o que foi feito nos dois últimos exemplos para saber se 3 menos 4 é igual a 3, mais 4 e menos 2 menos 2 é igual a menos 2 mais 2. Usamos a propriedade que o oposto é o próprio número, lembra? Vamos recordar. Então, o que aconteceu? Fez a regra da multiplicação de sinais. Quando eu tenho menos ao lado de um menos, ele fica positivo, porque menos vezes menos dá mais. Quando eu tenho um positivo ao lado de um positivo, continua positivo, porque mais vezes mais dá mais. E aqui já é, quando eu tenho sinais contrários, a resposta fica negativa, olha. Menos vezes mais dá menos, mais vezes menos dá menos. Isso é regra de multiplicação de sinais. Agora, eu quero que vocês vão lá no final da página 55, no último retângulo verde, olha. Eu posso usar partículas nas outras igualdades, por exemplo, para calcular 2 menos 5? Sim, a ideia é a mesma, certo? Você pode usar as partículas ou pensar 2, olha aqui, 2 menos 5. Aqui não tem multiplicação de sinal, porque não tem sinal do lado de sinal. Então, eu penso, eu tenho um número positivo e um negativo. Qual que é a diferença de um para o outro? É de 3. Qual que tinha a quantidade numérica maior? O negativo. Então, a resposta continuará negativa. 2 menos 5 é menos 3. É como se eu devesse R$5 para o meu amigo e desse só R$2 para ele para pagar a dívida. Eu continuo devendo, porém eu devo agora R$3. Olha o último parágrafo, penúltimo parágrafo da página 55. Representamos 2 como um grupo de duas partículas positivas, já que 2 menos 5 é igual a 2 mais menos 5. Adicionamos ao grupo 5 partículas negativas. Simplificando as partículas que juntas têm carga zero, obtemos o resultado 2 menos 5, que é igual a menos 3. Podemos sempre transformar uma subtração na adição do oposto. E isso permite utilizar o que já conhecemos a respeito da adição para efetuar expressões envolvendo subtrações de números inteiros. Agora, nós vamos lá na página 56. O que eu quero de vocês nessa página? Nós temos agora 15 minutos de aula. Nesses 15 minutos, vocês farão para mim, ó. Fazer página 56, os números 30 a 33, tá bom? Vocês farão estes exercícios. E no quinto horário,
Ainda hoje eu farei a correção destes exercícios. Podem resolver. E voltamos na última aula.